Já faz uns 3 anos que eu vou na academia, lógico, indo, voltando, parando de ir, voltando aí, enfim, essa loucura no total já faz uns 3 anos. E como você pode ver pelo meu porte físico, não parece muito que eu malho. Mas sabe por quê? Porque eu não fico postando. E tem aquela frase famosa que quem não posta, não cresce. Tu já ouviu isso? Então tem que postar depois do treino, senão não cresce. Eu sou a prova viva de que isso aí é real. Brincadeiras à parte, esse vídeo não é sobre academia, mas eu queria trazer essa reflexão para nossa vida com Deus. Eu vejo tanta gente postando sobre Deus e compartilhando o que Deus está falando com eles e tal, e eu acho isso até interessante, mas se você não postou sobre o que Deus está te ensinando, será que Ele realmente te ensinou? Às vezes a gente tá com tanta pressa para fazer um post e tal, que a gente não ora direito. Qualquer coisa e tal, a gente não dá tempo para ouvir a voz de Deus. Parece que crescimento espiritual, ele vem com engajamento no Instagram. Então assim, eu só sou validado se o meu Instagram estiver badalado e não se eu ouço a voz de Deus. Como se o maior objetivo da nossa intimidade com Deus fosse crescer numa rede social. Por que a gente sente essa pressão tão grande para postar, para compartilhar o que Deus está falando com a gente? Às vezes o que Deus está falando é para mim, não é para rede social, não é para internet. E aí eu começo a pensar assim, pô, aquele conteúdo não viralizou, não foi Deus que falou aquilo para mim. Cara, será mesmo que a régua para medir se é a voz de Deus e a presença de Deus é o engajamento na rede social? Será que a gente está vivendo uma fé verdadeira ou será que a gente só está performando uma parada para gerar engajamento no algoritmo? Vamos lá, eu quero trocar uma ideia com você hoje sobre viver uma fé meio offline, valorizar o secreto, valorizar a intimidade, valorizar o silêncio com Deus e sobre como nem tudo que Ele faz em você precisa ser compartilhado. Deixando claro que eu não sou contra compartilhar o que Deus fala com você, até porque eu criei esse canal no YouTube para isso e eu tô sempre falando na internet aquilo que Jesus coloca no meu coração, mas nem tudo que Jesus fala para mim eu vou compartilhar na internet. O profeta, ele precisa saber ouvir a voz de Deus e compartilhar, mas ele também precisa saber quando ouvir a voz de Deus e ficar calado. Isso é muito importante. A internet pode ser um lugar incrível para falar sobre Deus, mas se a gente não tomar cuidado, ela também pode virar um palco onde a gente transforma a nossa fé num show, a nossa espiritualidade num espetáculo. Sério mesmo, muitas vezes eu vejo isso e quantas vezes a gente já não fez isso, postar uma transformação antes da gente ser transformado, postar um testemunho antes dele de fato ser real na nossa vida, como se a gente precisasse da validação das pessoas para legitimar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Thomas Merton fala assim, o silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Eu acho isso muito maneiro. Mas na moral, será que a gente está disposto a ouvir a voz de Deus ou a gente só quer falar? A gente quer compartilhar e a gente não tem calma e paciência para ouvir o que Deus tem para falar para nós no secreto. Se a sua fé está mais baseada na reação dos outros do que na sua transformação pessoal, eu acho que a gente tem um problema. Jesus não tinha medo da multidão, mas ele também sabia da importância do secreto. Lucas 5,16 vai falar que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. A fé de Jesus não era performática, não era um show. Ele ensinava em público, mas ele crescia no secreto. Ele fazia muitos milagres, mas ele pedia para a galera não contar. Jesus, ele até cresceu aos olhos da multidão, só que ele estava enraizado na profundidade e na intimidade com Deus. Mateus 6,6 ele fala, quando você orar, vá para o seu quarto e ore em secreto, porque o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. A gente faz o contrário, a gente entra no quarto, liga o celular, começa a filmar, a gente filma a gente chorando, pelo amor de Deus, para que fazer isso? E aí a gente quer compartilhar nossa jornada com Deus, antes mesmo da gente ter uma jornada com Deus. A gente quer documentar um caminho que a gente nem conhece, uma vida com Deus que a gente não tem. Na moral, será que a gente realmente está buscando a Deus ou a gente só está tentando parecer espiritual? Se você nunca tiver 1 milhão de seguidores no Instagram, a sua fé vai mudar alguma coisa? Se o seu vídeo falando de Jesus nunca viralizar, você vai ter dúvida se é de fato Jesus na sua vida ou se o vídeo foi coisa da sua cabeça? Isso não pode acontecer. O problema é que a gente vive em um mundo onde a vulnerabilidade virou uma moeda de troca. Quanto mais real você parece, mais engajamento você tem. Não, é conteúdo real life, vou mostrar a vida como ela é. Mas será que é saudável você expor mesmo a sua intimidade com Deus? Será que é saudável você expor tudo que Deus faz na sua vida? A vida com Deus não foi feita para virar um entretenimento na sua rede social. Algumas coisas que Deus fala e faz em você são feitas para serem vividas e não compartilhadas. Algumas coisas vão ficar entre você e Deus, não entre você, Deus e o feed do Instagram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo precisa virar um conteúdo, nem tudo precisa virar um post, nem tudo precisa virar um carrossel. A gente precisa ficar atento a isso. Existem coisas que vão ser segredos seu e Deus, coisas que Deus faz no seu interior, que Deus faz na sua vida, que são testemunhos que você não vai contar para ninguém talvez, mas é a sua história com Deus. Algumas das coisas mais profundas que Deus vai fazer em você vão ser invisíveis aos olhos dos outros. Então como que eu posso construir uma fé saudável, enraizada em Deus, sem cair na armadilha da exposição excessiva? 4 coisas aqui para você tomar cuidado. Primeiro, você precisa de um tempo de silêncio. Nem tudo que Deus fala com você precisa virar um post. E principalmente, não imediatamente. Então Deus falou com você, cara, tira um tempo para aquilo virar verdade no seu coração, para você de fato aprender e começar a viver aquilo. Depois, talvez, se você sentir paz, você compartilha, mas não precisa ser assim, ó, acabei de orar e Deus falou comigo. Gente, que bobeira, não faz isso. Dê um tempo pro silêncio, você e Deus. Segunda coisa, valorize mais ser autêntico do que ser instagramável. A sua fé, a sua vida com Deus não precisa ser postada e compartilhada, ela precisa ser verdadeira.
verdadeira. Você não precisa viralizar no Instagram, você precisa ter intimidade com Deus, ser conhecido no céu e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso vale muito mais do que um post engajado. Terceira coisa, cara, ore e peça por discernimento. Será que eu tô compartilhando isso aqui porque eu quero e porque eu quero like e compartilhamento ou porque Deus tá falando para eu compartilhar? Será que eu tô fazendo porque eu quero ou porque eu tô sentindo que o Espírito Santo tá me mandando fazer? Então que o seu Instagram não seja só uma vitrine do que você quer falar, mas também uma vitrine do que Deus quer falar através de você. Então ore pedindo discernimento e sabedoria. E a quarta e última coisa, você precisa desconectar para poder se conectar. Você não precisa de uma plateia para que a sua fé seja verdadeira. Deus já te vê. Então, às vezes você pode desconectar o seu celular, desligar seu celular e ter um relacionamento real com Deus, longe das câmeras, longe da opinião das pessoas, longe da validação dos outros. Você e Deus, no seu secreto. Quem é você? Como é a sua oração? Como é o seu tempo com Deus? Eclesiastes 3:7. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de compartilhar e há tempo de ficar offline. Essa segunda parte não está na Bíblia, é a tradução da mente do El. Se você sempre está preocupado em compartilhar e falar, talvez esteja perdendo a oportunidade de aprender aquilo que só o silêncio pode te ensinar. Deus não precisa que a sua fé viralize. Ele não fica atualizando o seu feed para ver se a sua vida está dando fruto ou não. O desejo de Deus é que você tenha uma fé real, profunda e que cresce longe dos holofotes. Nem tudo precisa ser postado. Algumas das coisas mais profundas que Deus vai fazer na sua vida nunca vão ser compartilhadas. E isso não é um erro. Talvez esse é o propósito de Deus. Então, da próxima vez que você tiver uma experiência com Deus, da próxima vez que você sentir vontade de postar algo, se pergunte: cara, será que isso aqui é algo que Deus quer que eu compartilhe ou é algo que é só para eu viver? Será que isso aqui é para as pessoas ou isso aqui é só para mim? Deixa a internet ser barulhenta, se preocupe em ser enraizado em Deus. Nem tudo que viraliza no Instagram viraliza no céu. Então que a sua maior preocupação seja agradar a Deus e não só ter um Instagram badalado cheio de notícias e coisas que não era para você compartilhar. Peça discernimento, peça sabedoria, compartilhe sim, fale de Jesus nas suas redes sociais, mas sem se expor, sem mentir, sem maquiar uma vida com Deus. Primeiro seja, depois se preocupe em mostrar para as pessoas, depois se preocupe em ensinar as pessoas. Viva a sua jornada, a sua transformação, depois você se preocupe em contar para as pessoas. O que valida o que Deus faz é a presença de Deus em você, não a opinião dos outros. Deus abençoe você, se esse vídeo te abençoou, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilha com geral, Deus abençoe, é nóis.